né? E também para aqueles alunos que queiram assistir mais uma vez, porque de repente assiste, participa, mas não consegue pegar tudo e quer assistir de novo, pegar um pedacinho da aula, né, para poder entender melhor algum assunto, aí repete, né? Eu estou sempre colocando lá no YouTube, no canal, e disponibilizando na plataforma, de tal forma que vocês podem ver via plataforma, via WhatsApp, via Facebook, e se for no celular, não vai gastar internet nem nada, né? E é uma forma mais fácil. Então, vamos começar a apresentação, tá? Lembrando, então, que hoje a gente vai continuar o que eu comecei semana passada, né? Que é resoluções de questões do Enem, tá? E hoje vai ser especial, porque a gente vai falar um pouquinho sobre um quarto assunto muito importante, tá? Vou botar aqui agora a apresentação. Micael, tá Hum, enxergando a apresentação? Apareceu? Tô. Beleza. Então, só vou ligar agora a legenda, tá? Que caso alguns queiram, né? Nessa legenda, ela aparece aqui embaixo o meu texto do que eu estou falando, né? Ou seja, é o tradutor, né? Na hora que eu falo, ele traduz em texto, tá? Isso é útil para quem tiver algum problema é, auditivo, né? Pode depois trabalhar lendo, né, a legenda embaixo, tá bom? Muito Uhum. bem. Então, como eu tinha dito, eu vou repetir, essa é mais uma revisão do Enem, né? Já é a segunda, né? Eu pretendo fazer 4, tá? Até o final do ano, né? Já fiz essa nessa sequência semana passada, e estou fazendo essa segunda agora, preparando vocês para vocês responderem as questões de filosofia do Enem, né? E são questões muito tranquilas, muito fáceis. A primeira, vocês, que a maioria das questões que caem no Enem são, vamos ver aqui o próximo slide para a gente ver quais são os assuntos que mais caem no Enem. Primeiro, os filósofos naturalistas da física, ou que nós chamamos de pré-socráticos. Matéria do primeiro ano, sempre matéria básica, tá? A gente vai entender isso. Acho que muitos de vocês já pegaram, alguns estão revendo, né? E não dá para esquecer, né? Um segundo assunto que cai também, é lógico, também é filosofia clássica. É Sócrates, a maiêutica, Platão, o mundo das ideias e Aristóteles, tá? E um pouco dos sofistas, porque os sofistas também são importantes, né? Apesar de eles serem opostos, né? Eu falei isso na última aula, eles são justamente a oposição do filósofo. Enquanto o filósofo busca a verdade, o sofista busca ganhar a causa. Ele não quer encontrar a verdade, o verdadeiro conhecimento. Ele quer simplesmente ganhar uma disputa, seja lá qual for. Eles surgiram na época de Sócrates, né? E Sócrates se opôs a esses pensadores, né? Vamos colocar assim, eles são pensadores e foram os primeiros professores, né? Foram eles que iniciaram a educação, uma mudança na educação no mundo grego, que hoje também se perpetua até hoje no nosso dia a dia. Um terceiro assunto que cai também é filosofia moderna e aspectos da filosofia contemporânea, tá? Mas isso a gente vai ver depois com calma o terceiro. Mas o que eu quero ver com vocês hoje é um quarto assunto que cai sempre e cai bastante, tá? Que talvez seja até a quantidade de questões que mais caem no Enem, que é a ética. Olha só, que legal, né? Então, é o quarto principal assunto de filosofia que cai no Enem, e não só no Enem, nas provas também de filosofia de outros vestibulares, né? Então, é um assunto que vai cair sempre e vocês precisam ter uma noção básica do que é. E principalmente a ética clássica e alguns aspectos da ética contemporânea, tá? Mas toda a ética contemporânea é baseada, né, lá atrás em Aristóteles, Platão, Sócrates. Então, se a gente entender essa filosofia, essa ética clássica de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, a gente vai conseguir entender todas as outras. Por exemplo, Immanuel Kant é aristotélico,
Ele busca a ética dele, a concepção ética dele, em Aristóteles, né? Então, esses três, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles mais ou menos que conduzem o estudo da ética até hoje, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um, tá bom? Vamos ver. Primeiro, vamos entender o que é ética, porque alguns de vocês podem pensar assim, ética é moral, professor? Valores? Tá, ética e moral se equivalem, né? Mas qual é a diferença, né? A gente pode dizer uma coisa bem simples. Moral é a ação, a ética é a reflexão. Então, ética é a ciência. Então, vamos ver qual o conceito que eu coloquei aqui para gente. Ética é uma ciência prática ou filosófica e normativa. O que significa normativa? Que constrói normas, né? Que estuda a moral e determina o que é bom. E a partir desse ponto de vista, como se deve agir. Ou seja, é a teoria ou a ciência comportamental moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída. Ou seja, a ética estuda como a gente deve se comportar. A moral é, na verdade, o comportamento ético, o comportamento correto, né? E aí, será que existe mais alguma coisa que a gente pode falar sobre moral? Vamos ver um pouquinho mais à frente no próximo slide. Aliás, antes disso, vamos falar um pouquinho sobre Sócrates, tá? E a sua ética, tá? Antes da gente ver, vou deixar lá para o final, perdão. Sócrates. Sócrates, ele era racionalista. O que significa ser racionalista? Ele pensava que a razão é que comandava todas as coisas. Então, ele buscava a verdade através do conhecimento. Então, o que a ética dele diz? Bom, vamos ver a primeira coisa. Uma concepção do bem como felicidade da alma e do bom como útil para a felicidade. Ou seja, a felicidade da alma e a felicidade como uma utilidade social. Uma segunda tese dele é a tese da virtude, da areté, da qualidade. Areté significa, em grego, virtude. É a justiça, a generosidade, né? As virtudes humanas, né? Bom, a tese da virtude areté, que é a capacidade radical e última do homem como conhecimento, como razão, tá vendo? E do vício como ignorância. Ou seja, as pessoas que não têm conhecimento, tá, são ignorantes, né? Elas não conhecem o comportamento ético correto. Na hora que você estuda, na hora que você aprende como é a ética, qual é que deve ser o seu comportamento, para Sócrates, as pessoas não deixam de ser ignorantes e passam a agir de forma ética, né? Mas nós sabemos que isso não é tão verdade. Tem muita gente aí que aprende o que é certo, mas resolve agir de uma forma diferente. Esse tipo de pessoas age num comportamento que nós chamamos de imoral. O comportamento moral é o comportamento correto, né? O comportamento moral é o comportamento daqueles que conhecem a ética e resolvem agir de forma contrária. Mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Vamos ver ali o que eu escrevi mais ali. Quem age mal é porque ignora o bem. Isso para Sócrates. Por conseguinte, ninguém faz o mal voluntariamente. Olha só, para Sócrates, agir mal é porque você não conhece exatamente o bem. Se você conhecesse realmente, você não ia agir de forma errada. Bom, podemos colocar uma interrogação sobre isso. Será mesmo? Né? Bom, vamos ver a terceira parte de Sócrates, né, sobre a ética, que é o seguinte: a tese de origem sofista, segundo a qual a virtude pode ser transmitida ou ensinada. É lógico. Se ele está falando que é um conhecimento, se ele está dizendo que a ética é uma coisa que você adquire, que você estuda e você consegue absorver, então é lógico que a ética, né, o estudo, é uma forma de ensino, é uma
educação. Então, se nós for nos educarmos em ética, nós, de acordo com Sócrates, não agiríamos de forma errada, agiríamos sempre de forma moral. Muito bem. Vamos ver agora Platão, ok? Vou passar para o próximo slide. Não precisa se preocuparem em guardar nenhum desses slides, que eu vou distribuir o material. E outra coisa também, não se preocupem com tantos conceitos. A gente só está eu só estou revendo com vocês, né, para que vocês fixem. Só isso. Mas a gente vai ver isso nas questões que eu vou apresentar para vocês. Vamos ver Platão. A ética de Platão depende do quê? Platão é um cara que ele fala sobre a alegoria da caverna. A alegoria da caverna, ele diz o seguinte, que existe um mundo, né, um mundo imaterial, o mundo das ideias, onde tudo é perfeito. E é lá que existe o bem. Então, para ele, é um mundo metafísico. O que significa meta? Significa além. Meta, físico, ou seja, além da física, além da physis, além da natureza, além desse mundo. Ou seja, Platão foi muito utilizado, por exemplo, se ele fala sobre isso, né, no mundo cristão, porque o mundo cristão é baseado no mundo além morte, né, no mundo além dessa vida. Né? Então vamos ver quais são os dois conceitos que nós precisamos entender, que depende da ética de Platão. A, da sua concepção metafísica, dualismo, do mundo sensível e do mundo das ideias, permanentes, eternas, perfeitas e imutáveis, que constitui a verdadeira realidade e tem como cume a ideia do bem, a divindade, artífice ou demiurgo do mundo. Demiurgo do mundo, demiurgo na mitologia grega, era um deus, né, que construía as coisas a partir dos comandos dos deuses, né? Então ele construía o mundo, ele copiava o mundo, né, de acordo com as ideias. É assim, Platão fala muito sobre Demiurgo nas suas obras. Vamos ver a questão B, né, da sua doutrina da alma, né? Princípio que anima ou move o homem e consta de três partes: razão, vontade ou ânimo. E, no caso, o apetite ou os desejos, né? A razão é que contempla e que é racionalmente a parte superior. E o apetite é que é relacionado às necessidades corporais, que é a parte inferior. Ou seja, a razão dominando os desejos. Vamos entender apetite como sendo o desejo, né? As necessidades, os desejos do homem, né? E a razão, né? Ou seja, como sendo esse princípio da alma, essa doutrina da alma. Novamente, Platão parece um pouco com Sócrates quando concorda que é através da razão que a gente vai controlar, né, esse nosso agir, essa nossa reflexão, né? E, lógico, também parte do pressuposto que é através da educação. Eu vou passar para o próximo aqui, porque a gente vai introduzir um conceito de Aristóteles, tá? Bem simples, tá? Porque para Aristóteles, o bem maior é a felicidade do homem. Aí você podia falar, ué, professor, mas o que é felicidade, né? Pois é, a felicidade para Aristóteles, né, é agir de forma correta. Olha só, interessante, né? De forma que você possa fazer alguma coisa que seja universal. O que significa ser universal? Que possa ser copiado por todo mundo. Quem vai repetir isso vai ser Immanuel Kant, né? Então vamos ver o que eu escrevi para vocês. O fim último do homem é a felicidade. Em grego, chama-se eudaimonia. Se realiza mediante a aquisição de certos modos constantes de agir, ou hábitos, que são as virtudes. Então, você vai adquirindo as virtudes, que são as qualidades humanas, né? Bom, estas não são atitudes inatas, ou seja, os comportamentos humanos, né? Mas modos de ser que se adquirem ou conquistam pelo exercício, e já que o homem é ao mesmo tempo racional e irracional.
Então, para Aristóteles, existe também esse dualismo entre a razão e a irracionalidade também, ou os desejos, tá bom? Tudo bem. Apresentando, então, Sócrates, Platão e Aristóteles, acho que a gente já pode começar a ver as questões. Mas antes, vamos ver um pouquinho mais sobre moral, tá? E o pensamento desses filósofos. Para Sócrates, né, ele racionaliza a ética e preconiza uma concepção do bem e do mal, da área até da virtude. E em Platão, a ética ganha fôlego na política, a partir de uma concepção metafísica e da doutrina da alma. Ou seja, para Platão, agir de forma ética é agir de forma política. Lembrando que essa palavra política vem de polis, que significa aqueles que nasceram e vivem nas cidades gregas. Tá? Polis são aquela nova organização das cidades, onde existiu o quê? O que que precisou existir para existir a filosofia? A democracia. Então, onde existia a democracia. Foi lá que surgiu a filosofia. A filosofia, podemos dizer, que é fruto da verdadeira democracia, a democracia grega. Vou passar para o próximo slide. Né? Moral. Aí sim, era o slide que eu queria mostrar para vocês. Né? Moral é o conjunto de regras, princípios e valores que determinam a conduta do indivíduo. Né? Ou seja, moral é simplesmente o agir, é a forma como eu devo me comportar de forma correta. Né? E vamos ver o que, que a ética e a moral têm a ver uma com a outra. É muito simples, gente. A ética é a reflexão, né? Ou seja, é quando a gente pensa como agir. E a moral é a ação, é a forma de agir. Então, a ética é quando pergunta como eu devo agir. E a moral pergunta o que eu devo fazer. São duas perguntas diferentes. Ok? Então, ética e moral têm essa relação. A ética é que conduz o comportamento moral. Bom, gostaria que vocês entendessem também, na moral, né, o que, que significa os dois termos, amoral e imoral, que são diferentes. A moral é não ter moral, não ter consciência, não ter estudado. É aquele que é ignorante para Sócrates, aquele que não sabe exatamente do que se trata, né? Do que é a ética. Então, essa pessoa é amoral. Por quê? Porque ela não aprendeu, ela é ignorante, né? E o que que é ser imoral? Imoral já é aquela pessoa que já sabe, já estudou e decide a si mesmo agir de forma errada. Bom, para Sócrates, para Platão, essa pessoa não existe, porque se o homem realmente conhecesse, ele não ia agir de forma correta, né? Perdão, de forma errada. Tá? Mas nós sabemos que hoje, né, o conceito de ética, os estudos, que existem muitas pessoas imorais. Né? Bom, eu acho que agora a gente já pode começar na nossa primeira questão aqui, e é bem simples. Deixa eu tirar esse quadrinho daqui da frente, né? Botar para cá, para o cantinho. Né? Bom, a primeira questão do Enem de 2017. Estou até repetindo essa questão que já caiu e vamos falar um pouquinho sobre Sócrates. Tá? Vamos ver. Vamos ver o que o examinador pergunta. Uma conversação, uma conversa de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcebíades, sabem que encontrarão junto dele o bem e que são capazes, mas fogem, porque receiam essa influência poderosa, que os levam a se censurarem, a se criticarem. E, sobretudo, a esses jovens, muito quase crianças, que ele
tenta imprimir a sua orientação. Nós estamos falando do quê? Como é que o Sócrates conseguia mostrar às pessoas, né, o bem? Lembra? Vamos rever. O que o Sócrates fazia mesmo? Ele usa a dialética socrática, a conversa. Ou seja, dialogando, ele vai conduzindo e vai mostrando o que é o certo para a pessoa. Então vamos ver o que o texto pergunta ali. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na contemplação da tradição mítica? Não, não foi isso que o texto está dizendo ali. E também nós sabemos que Sócrates, um filósofo, é oposto à mitologia, né? Sustentação do método dialético. Opa! O que eu falei para vocês? Método dialético. Então, é essa a questão certa. É a letra B. Vamos ver as outras por desencargo de consciência, se você ficasse na dúvida. Então, vamos ver a letra C. Relativização do saber verdadeiro. Gente, o que significa relativização? Relativo. Quem faz isso não é Sócrates. Quem relativiza as coisas são os sofistas. Então, não é. Vamos ver a outra questão. Valorização da argumentação retórica. Bom, até poderia ser uma valorização da argumentação, mas não da retórica, porque isso seria coisa de sofista. E Sócrates é contrário aos sofistas. E vamos ver a última. Investigação dos fundamentos da natureza. Olha, interessante. Mas isso significa o quê? Investigação sobre os fundamentos da natureza são os pré-socráticos. Então, a resposta certa é a letra B de bola mesmo. Perfeito? Vamos passar para a próxima questão, que agora tem mais a ver com ética mesmo. Muito bem. Aqui já é uma questão de Aristóteles. Vamos ver. Eu vou ler com vocês. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente, tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Ele está perguntando. Se assim é, esforçamo-nos por determinar ainda que, em linhas gerais, apenas o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política. Olha só, ele já chamou, já disse o seguinte: ele disse que a coisa mais importante aqui é a política. Se a gente entender bem, né, mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências devem ser estudadas num Estado. Olha só, é a política que diz o que tem que ser estudado, né? Aí ele diz assim, quais são as, as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos até as faculdades tidas em maior apreço, como estratégia, a economia e a retórica estão sujeitas a ela, a política. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Ótimo. Aristóteles fala isso em Ética Nicômaco, um livro que ele escreveu para o filho dele. Nicômaco é o filho de Aristóteles, tá? E aí, vamos ver então o que o examinador quer que a gente responda. A gente já entendeu aqui que ele está falando que a política é a coisa mais importante e que isso é o agir ético. Vamos ver. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, vamos ver, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses? Isso seria até imoral, antiético, não tem nada a ver com o que foi dito aqui. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores de verdade?
O texto, gente, olhando o texto, não falou nada de fé. Pelo contrário. Vamos ver agora a terceira, a letra C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Ora, é exatamente isso que ele falou. Ele falou que a política é a ciência de todas as outras, é a partir dela que você organiza. Então, é a ciência política e ética são a mesma coisa. Olha só, hein? Aristóteles, junto com Platão, diziam a mesma coisa. Ética e política são a mesma coisa. A gente pode dizer isso hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, que existe ética na política? Não sei, né? Isso é uma coisa para a gente perguntar. Bom, vamos ver as outras questões só por desencargo de consciência. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Bom, até mas não foi isso que foi dito ali em cima. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Olha, não foi isso que foi dito. Então, a resposta certa realmente é a letra C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Foi isso que Aristóteles disse aqui nessa questão. Então, gente, vocês estão vendo que boa parte das questões vocês podem resolver através de interpretação de texto. É só ler com atenção, saber o mínimo de filosofia, que vocês conseguem responder a questão certa. Vamos passar para a próxima questão. Vamos ver. Esse é do Enem também de 2017. Uma pessoa vê-se forçado pela necessidade a pedir dinheiro emprestado, ou seja, a pessoa está numa situação muito difícil. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se prometer firmemente pagar em prazo determinado, né? Bom, sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda a consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se dos apuros dessa maneira? Ou seja, mentindo, né? Ele vai ter que mentir que vai conseguir pagar, mas ele sabe que não pode pagar, né? Vamos ver o que o examinador pergunta. Admitindo-se que ele decida fazê-lo, ou seja, decida mentir, né? A sua máxima de ação seria quando julgo em estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Ou seja, sabendo que eu nunca vou poder pagar esse dinheiro. Ora, se o sujeito faz isso, ele está agindo de forma universal? Ele está agindo de forma ética? De forma moral? Pensa bem, ele está pedindo dinheiro emprestado. Ok. Está prometendo que vai pagar, mas ele está mentindo. Ele sabe que ele não vai poder pagar. Então, isso é agir de forma moral, de forma ética? Não. E é de agir de forma contrária à teoria universal. Tudo que é universal, gente, é que Kant diz que é aquilo que é o bem supremo. A teoria ética de Kant pressupõe a gente entender o que é esse conceito universal. Vamos ver, então, se tem alguma questão que fale sobre os universais. Vamos ver. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto, vamos ver, assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa? Nada a ver, né? Vamos ver. Garante que os efeitos das ações destruam a possibilidade da vida futura na Terra? Gente, questão nada a ver também. Vamos ver agora a letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Olha só, eu nunca falei para vocês sobre as normas universais de Kant, e é justamente aí encontramos. Sempre que tiver uma questão de Kant, vocês podem procurar no texto, nas respostas, onde tem alguma coisa escrito sobre os universais. Porque, para Kant, a ética, o agir correto, é um agir universal. Então é isso, a letra certa é letra C. Porque veja só, a gente não está dizendo aqui que é a forma certa, nós estamos dizendo aqui o que esse rapaz que pediu dinheiro aqui está fazendo. Então ele está fazendo ao contrário do que o Kant fala.
Vamos ver, para desencargo de consciência, as outras questões. A letra D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Os fins não podem justificar os meios, gente. Isso é uma frase até nazista, né, de um ministro, né? Letra E. Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Também não é isso. Então a letra certa é a letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. É isso que Kant diz. Para Kant, a, a moral, a ética, é uma norma universal. Vamos passar para o próximo. Bom, essa aqui é uma questão de moral, também de ética, né? Envolve um outro filósofo, tá? Não vou nem tentar explicar muito sobre ele, mas ele é só citado. Mas vamos ver se a gente consegue responder com os conceitos que nós temos de moral e de ética até agora. A moralidade, Bento exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade às regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Oh, interessante. Então, ele parece aqui coincidir com Aristóteles, né? Aristóteles é que fala sobre a felicidade, né? Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Ou seja, todos que serão afetados é a sociedade, né? É o mundo. Né? Então, ele está perguntando: vamos agir de forma correta, estimulando a felicidade para todo mundo. Né? Se a gente agir dessa forma e a nossa ação puder ser avaliada como correta para todos, então isso é uma forma moral, uma forma ética. Vamos ver, então, o que o examinador pergunta aqui embaixo. Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma fundamentação científica de viés positivista? Gente, nada a ver, né? Não falamos nada de ciência. Convenção social de orientação normativa? Opa, é uma convenção social, sim, porque nós estamos falando de sociedade. Uma orientação normativa, sim, é uma norma. A gente buscar a felicidade para todo mundo. Então, deve ser essa questão certa, a letra B. Mas, para desencargo de consciências, vamos ver as outras questões. Transgressão comportamental religiosa, não falamos nada de religião. Racionalidade de caráter pragmático, também não falou-se nada de racionalidade, muito menos de pragmático. Inclinação de natureza passional, passional, gente, é emoção. Nada foi dito. Então, a única questão por dedução é a letra B de bola. Convenção social, porque ele fala do social, fala aqui para todos, né? E de orientação normativa. Perfeito. Por quê? Nós estamos falando de ética. Então, ética é uma orientação normativa, né? Vamos passar para o próximo. Bom, a próxima é sobre o Habermas. É um outro filósofo também, né? Contemporâneo, né? Mas vamos ver o que nós podemos entender sobre essa questão ética, aqui se a gente consegue resolver, fazendo a interpretação do texto. Uma norma, ou seja, uma regra, né, só deve pretender validez, ou seja, só pode ser válida quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem ou possam chegar, enquanto participante de um discurso prático, a um acordo quanto à validade dessa norma. Ou seja, o que o Habermas está dizendo aqui? Olha, uma regra só é válida se todo mundo concordar. Se todo mundo concordar nessa comunicação que isso aqui pode ser feito dessa forma, então isso é válido. Isso daí, Habermas fala muito sobre isso, sobre comunicação e sobre normas, sobre regras. E essas regras também têm a ver com moral, com ética. Então vamos ver aqui embaixo, né, de acordo com o texto, se a gente consegue decifrar aqui qual a resposta certa. Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida pela. Bom, o que ele disse aqui em cima é pelo consenso de todo mundo numa forma de comunicação. Então vamos ver o que está escrito aqui embaixo. A.
Liberdade humana que consagra a vontade? Não, não foi isso que ele disse. Nada de liberdade que consagra a vontade. Vou pular a letra B de bola, que é a questão certa, e vamos ver as outras. Tá? Letra C, conhecimento filosófico que expressa a verdade? Também não foi isso que o Habermas falou. D, técnica científica que aumenta o poder do homem? Nada a ver também. A letra E, poder político que se concentra no sistema partidário? Nada foi dito sobre isso. Essa aqui é muito fácil, não precisava nem saber tanto coisa sobre moral, sobre ética. Porque a única resposta certa é a letra B, razão comunicativa. Ah, sim, está até lá a comunicação, é o nome da obra dele, que requer um consenso. Olha lá, um consenso. O que é o consenso? Todo mundo concordar que aquela regra pode ser usada. Então, a resposta certa é a letra B de bola. Ok? Mais uma vez, repito para vocês, vocês viram aí o Bentham e o Habermas. Não precisam se preocupar em guardar esses nomes ainda, tá bom? Vamos passar para o próximo e nós vamos ver um pouquinho mais de Aristóteles. Mais uma questão de ética de Aristóteles. Nós vimos que naquele slide primeiro, né, de Aristóteles, que a felicidade para Aristóteles era o bem supremo. Vamos ver então essa questão aqui de 2013. A felicidade é, portanto, a melhor e mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas, a melhor nós identificamos como felicidade. Então, Aristóteles ele realça de novo que a busca da felicidade, né, é a finalidade final do homem. Né? Vamos ver, então, se nós encontramos aí uma questão que fale sobre finalidade e felicidade. Ao reconhecer na felicidade a reunião da mais excelentes atributos, Aristóteles identifica como, muito bem, busca do bens materiais e títulos de nobreza? Gente, o texto não falou nada disso. Plenitude espiritual e ascese pessoal? Também não fala sobre plenitude espiritual. Né? Poderia até ser ascese pessoal, mas não é. Vamos ver a letra C. Finalidade das ações e condutas humanas. Olha aqui, é essa a questão certa. Por quê? Porque nós estamos falando que a felicidade é a excelência, né? Então, as ações e condutas humanas. Por quê? Porque isso aqui é uma questão de ética. Vamos por desencargo de consciência, vamos supor, bom, vamos deixar aqui marcadinho a letra C, mas a gente não sabe ainda. Vamos ver se a gente consegue, por desencargo de consciência, eliminar as outras, por eliminação. Letra D, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas? O texto não fala nada sobre isso. Nada de verdades imutáveis e perfeitas. Expressão do sucesso individual e reconhecimento público também não fala nada. Então, a única questão realmente, por eliminação, simples, se você ler o texto e entender, é finalidade das ações e condutas humanas. Lembrando que, para Aristóteles, a felicidade é o fim maior, é a finalidade da ética, da moral. Ok? Então vamos passar para o próximo. Tá? Mais uma questão de Aristóteles. Tá? Se eu não me engano, essa aqui já é a última, de 2012. Quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo. Ok. São todas as coisas objeto de possíveis deliberações? Ele está perguntando. Deliberar, gente, é questionar, é perguntar se eu posso, o que é que eu posso fazer. Ou será a deliberação impossível no que tange a algumas coisas? Então ele está perguntando aqui, será que tem algumas coisas que eu não posso me perguntar o que é que eu posso fazer? Bom, aí ele responde, ninguém delibera sobre as coisas eternas e imutáveis. As coisas eternas e imutáveis, se você for religioso, vamos pensar, é Deus, coisas que estão além desse mundo, né? Tais como a ordem do universo, tampouco sobre as coisas mutáveis, como os fenômenos
solstísticos e o nascer do sol. São as coisas que acontecem, né? Pois nenhuma delas pode ser produzida por nossa ação. Então, ele está dizendo o seguinte: é, o que a gente delibera são coisas da nossa ação humana. Veja, ação, ele colocou aqui, ser produzidas por nossa ação. As outras coisas a gente não pode deliberar. Então, vamos ver aqui. O conceito de deliberação tratado por Aristóteles é importante para entender a dimensão da responsabilidade do homem, a responsabilidade humana. A partir do texto, considera-se que é possível o homem deliberar sobre, vamos ver, as coisas imagináveis, já que ele não tem controle sobre os acontecimentos da natureza? Nada a ver, né? Não foi isso que ele disse. As ações humanas, sim, vamos ver se essa resposta está certa. Ciente da influência e da determinação dos astros sobre as mesmas, ah, pena. Aqui, quando ele falou dos astros, a gente pode eliminar, porque ele não falou nada sobre os astros. Astrologia. Vamos ver a letra C. Fatos atingíveis pela ação humana. Perfeito. Desde que estejam sob o seu controle. Ótimo. Exatamente. Aquilo que está sob o nosso controle. Essa deve ser a questão certa. Mas vamos ver por desencargo de consciência as outras questões para a gente ver se a gente consegue eliminar. Letra D. Fatos e ações mutáveis da natureza. Olha, ele falou que justamente as ações sobre a natureza não fazem parte do nosso na nossa ação. Então, podemos eliminar. Coisas eternas, lá em cima ele diz que justamente as coisas eternas, já que é de essência de um ser religioso, né, nada a gente pode falar. Então, a única resposta certa por eliminação e pela interpretação do texto é fatos atingíveis pela ação humana, desde que estejam sob o seu controle. Perfeito? Gente, eu vou interromper aqui nossa. Eu acho que essa daqui é a última, isso é a última questão, tá? Vamos voltar para a nossa apresentação. Vou interromper a apresentação, ok? E vou também terminar de gravar aqui e fechar a gravação interromper a gravação do nosso vídeo, tá bom?